Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre sistema de equações. Bom, teremos um sistema de equações sempre que nós tivermos, no caso aí, duas equações e essas equações tiverem duas incógnitas diferentes ou mais, tá? Nesse caso, temos duas incógnitas diferentes, que é o x e que é o y. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Na linha de cima está falando x mais y igual a 31. Isso que ele está falando no primeiro. Então, como é que você vai descobrir o valor do x e do y, que são duas incógnitas que podem ser diferentes ou não, se você não tiver outra informação? E nesse caso você tem, né? Você tem que, se eu somo o x e o y, dá 31. Se eu subtraio o x e o y, dá 5. Então, a ideia aqui é encontrar qual é o valor do x e qual é o valor do y. E para isso, nós temos duas formas de fazer, tá? Que o primeiro é o método da adição, vamos botar aqui o método da adição, tá? Que é justamente fazer isso, é você somar a linha de cima com a linha de baixo, respeitando quem está do lado esquerdo e quem está do lado direito desse sistema de equações. Então, ó, quem está do lado esquerdo, x mais y, e aqui x menos y. Então, se eu somar aqui, ó, você vai olhar para essa estrutura e você vai ver, eu consigo somar e uma das incógnitas vai sumir, que a ideia é que uma delas suma. Então vamos ver aqui, se eu pegar o x mais x vai dar 2x. Peguei o x mais x, deu 2x. E aqui eu tenho o seguinte, ó, y mais menos y. Só que quando eu tenho y mais menos y, a mesma coisa que fazer y menos y. Que nesse caso aqui, ele vai se cortar, né? Porque eu tenho que y menos y e vai dar zero. Então, mesma coisa que eu cortar o y com y. Então, ele zerou. Então, vai ficar 2x é igual... Aí, você vai para o outro lado da igualdade agora. 31 mais 5. E 31 mais 5, você vai ter o valor de 36. Então, pegamos a linha de cima, somamos com a de baixo. Então, você vai fazer isso sempre que você conseguir eliminar uma das linhas. Se você não conseguir, nós vamos ver posteriormente como é que faz. Mas agora foca aqui que se o valor eu consigo eliminar imediatamente, você pode fazer isso. Seria 2x igual a 36. Então, vai ficar x é igual a 36 sobre 2. Então, o x é igual a 18. Beleza, então temos que x é igual a 18. Se eu já achei o x, agora basta eu achar quem é o y. O y aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho que x mais y é igual a 31. Só que eu já achei o valor do y. Então, eu não preciso fazer essa soma de novo para poder tentar cortar o x. Basta apenas que eu substitua o x pelo valor dele, tá bom? Então, x é 18, então vai ficar 18 mais y é igual a 31, porque 18 foi o valor que nós já encontramos. Então, fica y é igual a 31 menos 18, então y vai ser igual a 13. Então, eu tenho que 18 mais 13 é igual a 31, beleza? Então, esse é o método da adição. Se eu quisesse aplicar aqui o método da substituição, porque tem esses dois tipos, né? Que é o método da adição e o método da substituição. O método da adição eu vou somar. O método da substituição eu vou substituir. É basicamente isso. Se eu tivesse aqui, ó, x mais y igual a 31, e aqui embaixo x menos y é igual a 5, né? Eu tenho a mesma coisa que está ali. O método da substituição é o seguinte, eu vou escolher uma das equações, ou a de cima ou a de baixo, e vou isolar elas, tá? Da seguinte forma, eu tenho aqui x mais y igual a 31 e x menos y igual a 5. Eu vou pegar de baixo, porque aí o y vai passar para lá e vai virar positivo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, x menos y igual a 5,
o y vai passar para lá e vai ficar positivo. Então, x é igual a 5 mais y. O que acontece aqui? Eu tenho que o x, ele tem o valor de 5 mais y. Esse é o valor do x agora. Então, eu vou substituir aonde eu ainda não substituí, que é nessa daqui de cima, né? Eu usei a de baixo para isolar e encontrar o x. Então, eu vou substituir no valor de cima. Logo, nós teremos o seguinte aqui, ó. Vai ficar x mais y é igual a 31. Só que o x que nós encontramos é 5 mais y. Então, eu vou substituir. No lugar do x, eu vou botar 5 mais y é igual a 31. Repetir todo o resto. Eu só substituir o valor do x. Então, vai ficar 5 mais y é igual a 31. Passando aqui para cima, nós teremos que 5 mais 2y, ou eu já posso jogar o 5 lá para o outro lado, né? 5 pode ser jogado para o outro lado. Então, vai ficar 2y, que é y mais y, é igual a 31, menos 5, que o 5 passou, mudou de lado, mudou o sinal. 2y é igual a 30 não, vai ser 26. Então, y é igual a 26 sobre 2. Y é igual a 13. Então, temos aqui ó, que o y é igual a 13, que nós já tínhamos encontrado que o y é igual a 13, só que isso aqui é outro método. Como eu já achei o y, para encontrar o x, ó, eu sei que o x vale 5 mais y. Então, ó, se eu botar isso aqui, ó, x é igual a 5 mais y, é só substituir. X é igual a 5 mais 13. Substituir o y pelo 13. Então, x é igual a 18. Então, encontramos o valor de 18, que é o mesmo que nós encontramos aqui embaixo no outro método. Então, tem essas duas formas de fazer. Um que é a substituição e o outro é a adição, tá? Substituição e adição. E vamos lá para o próximo exemplo. Ó. Esse próximo exemplo aqui, ele é o seguinte. A linha de cima não é igual à linha de baixo. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Lá em cima nós tínhamos x, y e y. Nesse caso nós não temos. Então, se eu for somar, né, fazer o método da soma, não vai funcionar diretamente. Por quê? Porque eu não vou conseguir cortar com o de baixo. Para eu conseguir cortar com o de baixo, eu preciso igualar o valor aqui do coeficiente que vai estar igual, né? Só que aí eu tenho que encontrar isso. Para encontrar isso, eu tenho que fazer o seguinte. Eu quero encontrar o y para que ele seja 2, para que vire 2 aqui na frente. Então, aqui embaixo já é 2, né? Por isso que eu quero encontrar 2 em cima também. Eu tenho que multiplicar a linha de cima todinha pelo número 2, para poder transformar isso aqui em 2, né? Então, multiplicando a linha toda por 2, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 4 vai ficar 8x. 2 vezes y vai ficar mais 2y. 2 vezes 2 é igual a 4, né? Então, multipliquei a linha toda por 2 para poder eu conseguir cortar. Ó. Que agora eu vou ter 6x menos 2y é igual a 3. Eu repeti a linha de baixo porque eu só multipliquei a linha de cima para igualar os coeficientes. Agora eu tenho 2 para o y e menos 2 para o y. Tá bom? Vamos fazer agora o método da adição. Porque eu já igualei para fazer o método da adição. Agora basta eu somar a linha de cima com a linha de baixo. Então, 8x mais 6x e nós teremos 14x. Que eu somei o x, né? Aqui eu vou pegar 2y menos 2y, então basta eu cortar, porque se eu tenho 2 menos 2, eu vou cortar que vai dar 0. E 4 mais 3 que vai dar 7. Então, nós temos que 14x é igual a 7. Agora, vamos ter então que x é igual a 7 sobre 14. Então, o x é igual, eu posso simplificar isso aqui, né? Porque não tem como dividir 7 por 14. Vai dar um número quebrado. Para simplificar isso aqui, eu vou dividir em cima e embaixo pelo número 7.
Então vai ficar 1 sobre 2, tá bom? E isso aqui equivale a 0,5. Se eu pegar o número 1 e dividir por 2, dá 0,5. Então o x é 0,5. Beleza? Vamos lá agora então para encontrar qual que é o valor do y. Ó, temos então aqui que x é igual a 0,5. Podemos substituir nessa primeira equação aqui. Substituindo nessa primeira equação, nós teremos que 4x mais y é igual a 2. Como o x é 0,5, vai ficar 4 vezes 0,5, né, botar entre parênteses, mais y é igual a 2. 4 vezes 0,5 dá 2. Então fica 2 mais y é igual a 2. Esse 2 vai passar para lá subtraindo, então vai ficar y é igual a 2 menos 2. Então y é igual a 0. Então encontramos que o x é meio e o y é igual a 0. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula. Tem os dois métodos, o método da substituição e o método da adição, no sistema de equações. Então, só dá uma olhada lá novamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.